Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais um dia para sermos instruídos pela palavra, pelo evangelho do reino de Deus, pelos princípios desse reino que reina e governa sobre a minha e sobre a sua vida. E dando continuidade aqui no tema propósito, hoje eu vou estar falando da vida de Natã. Sim, Natã foi um profeta a qual cumpriu o seu propósito no seu tempo, na sua geração, no seu ofício de profeta. A palavra diz em Josué capítulo 1, diz assim, que Deus disse para Josué: somente seja forte e corajoso. Aliás, todas as vezes que Deus quer levantar um homem para cumprir o propósito dele aqui na terra, o Espírito do Senhor diz: seja forte e corajoso. Então vemos que essa é uma característica de pessoas que cumprem o propósito de Deus, de ser forte e corajoso. Não uma força física, mas uma força de espírito, de posicionamento, de permanência na presença do Senhor. Seja forte e corajoso. Aí coragem é uma característica daqueles que cumprem o propósito. Então veja, Natã, ele cumpriu o propósito e teve ousadia para adentrar ao palácio do rei Davi e decretar uma palavra de juízo, de espada sobre a vida dele. Então, essa história é narrada aqui no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, eu quero ler com vocês. Versículo 1 diz assim: o Senhor enviou o seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e um pobre. É bom fundamentar aqui que Natã não chegou na presença de Davi falando diretamente o que ele queria. Ele propôs um dilema. Então o Davi achava que a conversa ia ser agradável, ou que era algo de Deus, algo positivo, ou alguma direção do Senhor para a nação de Israel. Ele não chega diretamente falando: olha, a conversa é essa. Ele propõe um dilema, mas ele teve coragem e trepidez de lançar um decreto de juízo e ainda permanecer vivo, porque Davi poderia se encher de ira e mandar degolar a cabeça do profeta Natã, mas ele, mesmo assim, correndo risco de morte, ele deu a palavra e cumpriu o seu propósito. Versículo 2. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho. Ela cresceu com ele e com seus filhos. Aqui veja a característica da família, né? Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. Ele a considerava como carne de sua carne. Então vemos aqui a expressão quando fala carne da carne, é quando o homem é casado com uma mulher, ela faz parte da minha carne, ela é carne da minha carne. Então veja aqui o princípio da aliança, né? Eu sempre digo, quando Deus ele constitui princípios, para cada princípio quebrado é constituída uma regra. Então veja, quando Deus fala assim, não matarás, a regra era não matar. O princípio que foi quebrado foi a vida. E quando Deus disse, não adulterarás, o princípio que foi quebrado é a aliança. Por isso que eu digo sempre aqui de princípio, que temos que viver por princípios e não por regra, porque o fim da lei é Cristo. Então nós que estamos em Cristo somos nova criatura e caminhando por princípios. Então voltando aqui dessa analogia, desse dilema aqui que Natã está contando, essa analogia de carne da carne simboliza aliança, simboliza o casamento ali. Então, versículo 4. Certo um dia o forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e serviu ao visitante. Aqui, por um momento, vemos a indignação de Davi, né? A hipocrisia de Davi. Olha aqui, versículo 5. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele homem e afirmou a Natã: juro por Deus, olha, por nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Mal ele sabia que estava falando dele próprio. Versículo 6. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira por contra agiu sem misericórdia. Então, ele disse, vai ter que restituir e depois vai pagar pela sua vida, com morte. E o profeta Natã aqui foi um homem corajoso, um homem de intrepidez, aonde eu pontuo aqui que ele cumpriu o propósito dele, porque foi uma palavra dura. Ele poderia sair dali, dependendo de como que Davi
fosse receber essa palavra, ele poderia sair morto daquele lugar, somente morto, só sairia da presença de Deus morto, com o corpo carregado. Enfim, pessoal, então ele teve coragem, ele teve intrepidez. E eu digo, Davi ele foi o homem que cumpriu o propósito, o homem segundo o coração de Deus, porque ele não atribuiu a falha dele a ninguém, muito menos ao diabo. Ele assumiu a responsabilidade. Se você continuar lendo aqui o livro, você vai ver que ele assume a responsabilidade desse eu, como eu disse no último vídeo. Então, versículo 7. Então Natã revelou a Davi, este homem és tu. Então, pessoal, Natã, ele cumpriu o propósito dele. Talvez o propósito dele foi dar uma palavra forte. Uma das maiores profecias, o maior juízo que ele teve que decretar foi a espada para a casa de Davi. Deus disse, porquanto você tomou posse da mulher de Urias e você mandou assassinar Urias pela espada, a espada jamais se apartará do teu reinado. E vemos que Davi teve problema com o filho dele que tentou tomar o trono dele e pôs ele para fora. Então o filho dele também morreu de espada, porque Deus ele perdoa, mas a consequência do pecado por muitas vezes permanece. Amém, pessoal? Deus ele perdoa, mas a consequência daquilo que se vem semeando é inevitável da pessoa colher. Amém? Por isso que temos que ter consciência da semente a qual lançamos diariamente, todas elas sobre o solo. Essa semente ela vai crescer, seja ela frutos de justiça como frutos de iniquidade. Por isso que a palavra diz que aqueles que têm o Espírito Santo produzem frutos de arrependimento, a qual está ligado com a bondade, com a benignidade, com a paciência, com a misericórdia, com a fidelidade, com o amor, com o domínio próprio, com a alegria, com a paz. Esses são frutos do Espírito Santo. Então ali o profeta Natã cumpre o propósito dele, ele usou uma palavra duríssima contra a vida de Davi. Então veja, a coragem é uma característica que eu e você temos que adquirir e obter e caminhar sobre ela, seja qual for. Se for para nos posicionar a favor do reino de Deus, temos que ter coragem, principalmente nos dias de hoje, como o mundo jaz o maligno, o sistema que opera esse mundo está tão contaminado, está tão terrível contra os princípios de Deus, que temos que ter verdadeiramente coragem para se posicionar e falar, não, eu me posiciono no reino de Deus, nos princípios do reino de Deus, e eu fico ali inabalável, porque eu tenho uma base sólida, a qual é a rocha, a qual é Cristo, a qual estou fundamentado nela e permanecerei aqui, posicionado, porque aí sim a palavra diz que muitas são a aflição dos justos, porém eu os livro de todas elas. Então tenha coragem, assim como Natã teve. Graça e paz, pessoal. Você que não está seguindo Conectados no Alto no Instagram, no YouTube, você do Facebook, somos 10 mil já aí. Passa a seguir o Conectados no Alto no Instagram e no YouTube. Vamos fortalecer, deixa um joinha, compartilha, manda um direct. Vamos fortalecer aquilo que é bom. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu desafio você, compartilha. Não deixe a bênção parada sobre a sua vida. Se isso gerou fé, gerou ânimo, gerou resistência no mundo espiritual, te deu posicionamento, gerou coragem, compartilha, pessoal. E até o próximo vídeo. Graça e paz.